Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 190. Um olhar politizado sobre a filantropia brasileira. E nesse episódio eu recebi uma convidada internacional, que chique, né? A Jessica Sclair, ou Jessie, antropóloga e professora na Universidade de Queen Mary, em Londres. Ela pesquisa há tempos a agenda da filantropia da elite, no Brasil e fora, mas sobretudo aqui no Brasil. Ela já morou em São Paulo, fala super bem português e conhece muito bem o setor por aqui e globalmente também. Uma nota importante aqui: todo o papo e os argumentos que a Jéssica trouxe aqui ao longo da conversa é voltado ao que ela chama de filantropia da elite. Vale lembrar que há muitas expressões da filantropia no Brasil e fora. A gente já falou sobre isso aqui em vários episódios. Portanto, toda a conversa aqui, toda a discussão com a Jéssica é sobre a filantropia da elite, em especial a da elite brasileira, ok? Afinal, para além do discurso sobre generosidade das elites que a gente tanto escuta, a filantropia por ela praticada de um modo geral não estaria cumprindo um papel de legitimar a escandalosa acumulação de capital e poder do sistema capitalista atual? Escuta aí para entender o que a nossa convidada refletiu sobre isso. E ela fez um histórico muito legal, desde a Constituição da Sociedade Civil, ali, fim dos anos 60, até a estruturação do chamado campo do investimento social privado no Brasil, ali meados dos anos 90, buscando as raízes que nos ajudam a compreender o baixo apoio direto de institutos e fundações para a OSCs, e a tão falada cultura de grant making, né, ou doação, e a preferência pela execução de projetos próprios. Então ela fez uma análise que nos ajuda a entender melhor esse contexto. Afinal, a elite brasileira está realmente disposta a abrir mão do controle, do poder, do capital para apoiar, para valer, transformações sociais de base? Pois bem, a gente falou sobre isso também. E falamos também sobre todo o debate decolonial e sobre a tão sonhada cooperação Sul-Sul. São temas que estão bastante em alta, não é mesmo? E ela conectou a questão da pobreza e da desigualdade também, uma boa análise, viu? Fala-se muito de linha da pobreza, mas raramente você vai escutar alguém falar sobre linha de riqueza. Bom, escuta aí. Bom, que baita papo, mais uma aula aqui e uma pequena observação aí minha, a ironia inglesa presente na fala da Jéssica, tá? Eu adoro, viu? Gosto demais. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer demais as pessoas iluminadas que já são apoiadoras desse trabalho. Vocês são demais, muito, muito obrigado. Então é isso, agradecer demais a Jéssica pelo papo, uma ponte aérea aí, Brasília-Londres, chique demais. E, sem mais delongas, partiu pro papo. Chover, chover, valentes que posso fazer. Chover, chover, berço pesado pra chuva descer. Chover, chover, até Maria deixou de doer. Chover, chover, quando o Batista bagasse banque. Olá, Jéssica, seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Para me apresentar, eu sou Jessica Sclair. Eu sou inglesa, formada em antropologia. Eu sou acadêmica e hoje em dia, apesar de ser antropóloga, eu dou aula numa escola de negócio aqui em Londres, no Queen Mary, que faz parte da Universidade de Londres. Eu sou de Londres mesmo e moro aqui hoje, mas eu passei 8 anos morando em São Paulo,
no Brasil entre mais ou menos 2000 e 2008. E durante esse período comecei a estudar essa questão da filantropia brasileira, né, da elite brasileira, e desde então continuo pesquisando várias coisas relacionadas a esse tema. Bom, daí o seu ótimo português está explicado e falaremos sobre esse tema, sem dúvida. E no fim de 2021 você lançou um livro, apenas em inglês ainda, a gente vai deixar o link na descrição aí, As Elites Brasileiras e Sua Filantropia, Riqueza, Serviço, Desenvolvimento, uma tradução livre. Você estuda esse tema há bastante tempo. Queria que você trouxesse alguns achados principais do livro. Sim, primeiro para dizer que eu fico muito triste que não está disponível ainda em português, queria muito um dia conseguir uma tradução. Eu diria que os achados principais assim do livro, na verdade, é um olhar muito politizado, né, sobre a filantropia brasileira, muito enfocando essas questões da desigualdade e das estruturas que eu acredito que mantêm a desigualdade e a pobreza, que eu vejo como resultado da desigualdade no contexto brasileiro, né? E acho que o livro talvez tenta responder à pergunta o que a filantropia da elite tem a ver com isso, né? Uma das coisas importantes para dizer do livro é que ele trata da filantropia da elite e faz essa distinção muito claro entre a filantropia da elite e a filantropia de modo geral, porque a gente precisa lembrar que a filantropia não é uma prática só da elite, né? Inclusive, ao redor do mundo, ao longo da história, quem dá mais dos seus recursos relativamente sempre foram as pessoas com menos recurso financeiro. Mas eu foco somente nesse livro na questão de quando a elite faz essa prática, que eu acredito que é ali que tem como vou dizer, um sentido político diferenciado do que quando se faz entre pares, né, entre iguais. Então, no livro, eu diria que eu faço duas coisas. Primeiro, eu traço um pouco da história da filantropia institucionalizada no Brasil, quando essa prática deixa de ser uma coisa, como se fala, deixa de ser uma coisa pontual, assim, que se faz entre conhecidos e pessoas que estão circulando na sua vida, e passa a ser uma coisa feita por instituições criadas para fazer isso, né? Fundações, institutos. E nesse momento também, quando se criou no Brasil um setor, vamos dizer, de filantropia. Então, eu falo disso no livro e eu sentido político disso também. E também, acho que outra coisa que eu faço no livro é enfocar um pouco as questões familiares em torno disso, né? Porque muitas vezes no Brasil, como em alguns outros países do mundo, a maioria dos institutos e fundações são criados por empresas familiares, né? Então, tem coisas de mundo cooperativo e das famílias da elite muito embutidas nessa prática filantrópica, né? E, por fim, também eu olho um pouco sobre o desenvolvimento da filantropia brasileira em sentido de duas coisas mais recentes. Enfrentando essa coisa de grant making, né? De repasse de recursos para ONGs e OSCs, como isso é uma coisa nova e debatida hoje em dia na filantropia brasileira, e também, por outro lado, a emergência dessa prática de investimento de impacto, que também é uma coisa nova, né, que a gente está vendo nesse cenário. Então, são várias temáticas. Não sei se tem algum que você gostaria que eu falasse um pouco mais. Sem dúvida que sim. Eu já vou puxar uma, então, que é que no livro você faz uma crítica a essa relação entre o capitalismo e a prática filantrópica, indicando como a elite brasileira se apropria da filantropia para legitimar a acumulação de riqueza. E essa tese que você levanta, esse debate, vai um pouco numa abordagem diferente ao que a gente escuta no setor filantrópico brasileiro, da generosidade das elites em apoiar causas sociais. Conta um pouco mais sobre esse argumento. Isso, com certeza. Então, esse é um argumento muito principal no livro, na verdade.
eu diria duas coisas primeiro, em relação a isso. Primeiro, esse argumento, eu não acho que ele é relevante somente para a elite brasileira. É um argumento que eu acho importante deixar isso claro. É um argumento, na verdade, que eu faria que muitas outras pessoas que estudam filantropia de uma maneira mais crítica fazem sobre a filantropia da elite em geral ao redor do mundo, né? Mas eu foco isso e como desenvolvimento isso no contexto brasileiro. E a segunda coisa importante em relação a isso é que é importante entender essa crítica, apesar de eu realmente é meu argumento, eu acredito nisso, ele não é uma crítica das famílias e pessoas individuais, porque com certeza tem muita generosidade através dos atos filantrópicos, mas a minha crítica vem da maneira em que a filantropia se insere dentro das estruturas econômicas e políticas que a gente tem no Brasil, né? Vocês têm no Brasil. Então, eu acho que a cerne do argumento é isso. Então, o argumento é um pouco que dentro do funcionamento do capitalismo, do nosso sistema econômico, tem a necessidade de legitimizar, né, de justificar a acumulação de capital por um grupo muito pequeno, né, que domina, na verdade, a política e a economia do todo. E eu acredito que a filantropia tem um papel importante nisso, né? Então, ele, nesse processo de legitimizar, deixa parecer que as elites estão realmente preocupando com essas questões sociais, isso esconde a maneira em que as opções de que tipo de filantropia a elite vai fazer, muitas vezes servem para reforçar, na verdade, e reproduzir as próprias estruturas que estão empurrando, vamos dizer, reproduzindo o capitalismo, né? Então, por exemplo, na filantropia brasileira, como eu disse, não é só no Brasil, mas na filantropia brasileira da elite, a gente vê muito pouco apoio para as organizações da sociedade civil, da base, né, dos movimentos populares, movimentos sociais. E, em vez disso, a maioria da filantropia é feita por institutos e fundações da elite e com suas próprias ideias, vamos dizer, né? Então, o que é o modelo mais comum que a gente vê? Um instituto, uma fundação toma uma decisão sobre um tipo de programa que quer fazer e toca esse programa por dentro do instituto, né? Pode até trazer pessoas da sociedade civil, das ONGs e tudo para ajudar nisso, mas o controle sobre isso fica dentro do instituto e da fundação. E o que a gente vê em relação a isso? Muitas vezes, as escolhas sobre que tipo de causa a filantropia vai apoiar acabam indo muito nos interesses da própria elite, é a maneira que a própria elite quer ver o mundo desenvolvendo, né? Então, por exemplo, a filantropia não quer tocar nessas questões da desigualdade socioeconômica, da raça, das questões dos serviços públicos, né? Então, e dos direitos humanos, que são, na verdade, questões muito fundamentais para a sociedade civil brasileira e que não estão realmente na agenda da filantropia. E eu vejo também que eu acho importante a gente entender que isso tem um raiz histórico, né? Se a gente for olhar o momento que a filantropia brasileira vai se institucionalizar, nesse momento histórico em que vai criar esse setor institucional da filantropia, né? Isso diz muito para nós, porque esse foi um momento nos anos 90, né? Meados dos anos 90 e tudo, em que o setor cooperativo estava, na verdade, passando por um momento do neoliberalismo, que começou nos anos 80, em que a gente vê uma redução no regulamento
regulamentação, na verdade, do mundo cooperativo, é uma chamada para uma responsabilidade social cooperativa no mundo inteiro, né? E o Brasil é um líder, na verdade, nisso. Então, a filantropia, investimento social privado e a responsabilidade social cooperativa vão caminhando mão em mão, né? O céu tá calado agora, mas vai dar cada trovão, de escapulir torrão, de paredão de tapera. Como chuva, chuva, chover. Agora, o que a gente precisa saber desse momento é que, ao mesmo tempo disso, tem um outro movimento acontecendo no Brasil, que, na verdade, começa um pouco antes, mais nos anos 70, né, na época da ditadura, que foi do surgimento do que a gente chama hoje da sociedade civil organizado, né? É um momento em que a gente vê os primeiros ONGs, hoje em dia a gente fala de OSC, mas tem as raízes mesmo nesse momento, e a organização e institucionalização também de um movimento que vai organizar os movimentos da base, né? Então, as demandas para os direitos humanos, para as questões de gênero, de raça, de direitos indígenas, de várias questões políticas aqui, muitos movimentos de educação popular, e isso, na verdade, num contexto muito político, né, da ditadura, ligado também na questão de apelo para a volta para a democracia, né? Agora, a filantropia brasileira das elites não estava presente neste movimento. Na verdade, o financiamento dessas pequenas ONGs, organizações iniciais, veio de fora de país, né? Muito ligado com a cooperação internacional, e nunca foi, na verdade, o caso da filantropia da elite brasileira apoiar essas organizações e esses movimentos. E eu acho que, quando a gente vê hoje em dia, isso mudou um pouco. Tem, hoje em dia, mais financiamento vindo da filantropia para esses movimentos e organizações, mas a gente ainda tem uma distância muito grande, né? E eu acho que essa distância se explica pelo fato de que esses dois movimentos que estavam meio andando em paralelo, na verdade, tinha e tem até hoje objetivos políticos muito diferentes, né? Porque se a elite brasileira realmente gostaria de mudar o sistema, as estruturas socioeconômicas e políticas do país, eles, na verdade, teriam que ceder poder para esses tipos de movimentos, essas demandas de base, e isso ia implicar em abrir poder, não? Abrir mão de controle, de recursos, de capital, e eu não vejo a elite brasileira interessada em fazer isso, né? Não está nos interesses deles. Então, para mim, isso explica muito essa distância que a gente vê entre esses movimentos de base, essas causas de direitos humanos e outros tipos de direitos no Brasil, e a filantropia da elite, que realmente encaminha em outra direção. Fantástico, Jéssica. Nossa, você fez uma análise muito interessante. E te escutando aqui, eu estava fazendo um paralelo entre toda essa relação, no caso do Brasil, entre as elites e a sociedade civil e tal, e o debate decolonial, ou seja, geralmente a gente escuta sempre quem está no Brasil criticando o norte global, a filantropia do norte global, tal, mas é o mesmo fenômeno na realidade. Queria te ouvir um pouco mais sobre esse tema do debate decolonial, que ele vem ganhando corpo, mas ainda muito teórico e pouca prática, né, que a gente tem visto. Isso. Eu acho que esse é um assunto muito importante, na verdade, para a filantropia brasileira, né? Realmente, esse é um debate que agora está muito presente no setor filantrópico ao redor do mundo. Eu acho que está começando no Brasil, né? As pessoas entrar nesse debate e olhar para o setor brasileiro, filantrópico brasileiro, e analisar o que tem a ver, né? O que tem para dizer, informar e ensinar para
a filantropia da elite brasileira. Eu acho que uma coisa importante é que quando a gente fala em descolonizar a filantropia, a gente precisa entender o que você quer dizer com isso, né? Também eu entendo isso de uma maneira, talvez não é todo mundo que tem a mesma definição ou interpretação, mas meu entendimento dessa ideia é que claro que o Brasil não é mais um país, não é mais uma sociedade colonial da maneira que foi antigamente, né? Mudou a estrutura, a organização da sociedade brasileira. Porém, eu acho que quando a gente fala em descolonizar, a ideia ali é reconhecer como a colonização do país e esse momento histórico colonial, como ele foi tão forte, teve uma influência tão grande em moldurar a sociedade, que tem não só traços, mas, como vou dizer, raízes muito importantes que organizaram uma sociedade tão fortemente de uma maneira que mesmo hoje em dia a gente ainda não conseguiu escapar disso, né? Ainda essas estruturas deste momento histórico são muito importantes em organizar a maneira que a sociedade brasileira se organiza, né? E eu, na verdade, vejo isso, eu não consigo destranchar o colonialismo brasileiro e o capitalismo brasileiro, que eu acho que são dois movimentos que vão muito de mão dado, né? Claro que no Brasil tem traços específicos da maneira em que esses dois movimentos, não sei se movimento é a palavra certa, mas esses dois maneiras de organizar a sociedade vão se encontrar, né? Mas o que a gente vê, na verdade, quando a gente pensa em colonialismo e esse momento histórico no Brasil, é a formação de uma sociedade fundamentalmente desigual, na verdade, né? E com estruturas de poder baseados na questão de classe e de raça, né? De outras coisas também, de gênero e tudo isso, mas principalmente quando a gente fala em descolonizar, são essas coisas de classe e sistema econômico e de raça que eu acho que andam de mão dado, né? Então, e isso continua até hoje. Então, se a gente olha hoje em dia para a sociedade e a economia brasileira, a gente vê um sistema que é feito para manter essas desigualdades, né? Que não permite a possibilidade de escapar essas estruturas e essas relações de hierarquia, de desigualdade dentro da sociedade. E uma coisa muito importante ligada a isso é que quando a gente fala de pobreza, eu acho que é extremamente importante que a gente entende que a pobreza é o resultado da desigualdade, né? Então, ao meu ver, a gente não consegue enfrentar e melhorar, acabar com a pobreza sem olhar para a questão da desigualdade. Eu acho que muito do olhar político da elite e do próprio capitalismo, e que isso se espalha na filantropia da elite, é que a gente não precisa preocupar com a desigualdade, né? A gente consegue fazer coisas para a parte da sociedade mais pobre se levantar, né? Entrar no capitalismo, entrar nos mercados, ser mais autossuficiente e melhorar suas condições. E eu acredito que isso, na verdade, não é possível se a gente mantém esses sistemas da maneira que estão. E que, na verdade, os ricos vão precisar abrir mão de poder, de capital, da organização da economia, e
e ficar mais pobres, na verdade, para a pobreza realmente acabar. A gente fala sempre de uma linha de pobreza, né? A gente acha que ninguém deve morar embaixo dessa linha, apesar do fato de que muita gente mora. Mas a gente nunca fala em uma linha de riqueza, né? E que talvez tem um problema também de ter certas pessoas na sociedade morando em cima dessa linha de riqueza. E eu acho que essas duas coisas são de uma maneira muito íntima ligado um com o outro, né? Então, tudo isso para dizer que descolonizar a filantropia, para mim, é, na verdade, olhar para como essas estruturas da economia da sociedade brasileira mantêm essas desigualdades e fazem que a gente não consegue melhorar a questão da pobreza, né? E entender as raízes históricas desse problema, né? E, desculpa, uma última coisa relacionada a isso, se a gente é sério, se a elite filantrópica é sério sobre enfrentar isso, acho que também tem que ter um certo nível de humildade, né? Para entender que talvez as respostas para isso, a maneira de resolver essas questões, talvez não são as próprias elites que sabem. E talvez tem que abrir mão um pouco, olhar para as comunidades de base, as comunidades sem esse poder aquisitivo e tudo, classes populares, e entender que tem muita expertise, muito entendimento de como tentar melhorar essas desigualdades, essa situação. Só que, aí para voltar para a filantropia, se vai passar para essas comunidades a possibilidade de realmente dizer como que a gente pode fazer essas mudanças, tem que passar recursos, né, para isso. Tem que abrir mão do controle sobre os programas filantrópicos, sobre o capital filantrópico e começar a passar para essas organizações de base, de direitos humanos, porque a expertise e o conhecimento de como mudar as coisas, eu acredito que fica realmente com eles. Quando chove no sertão, o sol deita e a água rola, o sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Eu escuto muito aqui no Brasil uma fala de que a nossa filantropia da elite brasileira ainda é muito pequena se comparada à filantropia da elite do norte global. Os montantes de recursos são muito pequenos e tal. E ao mesmo tempo, há muito espaço para a filantropia da elite brasileira fazer muito mais do que ela faz. Você mesmo acabou de dizer algumas coisas que a minha pergunta para você não seria um equívoco a gente ficar se comparando ali a filantropia da elite do sul global com a do norte global, ao invés de a gente buscar comparação com as outras formas de filantropia que coexistem aqui no Brasil? Com certeza. Eu acho que a quantidade é sempre importante, né? Sempre pode olhar para quanto recurso está sendo dedicado à filantropia da elite, né? E é só olhar para a quantidade de maneira relativa, quanto capital a elite retém, comparado, por exemplo, com quanto que é dado pelas comunidades para a filantropia dentro das suas próprias comunidades, que a gente entende que realmente, acho que a questão não é a quantidade em si, é o porcentagem do capital da família, ou da empresa, ou da comunidade, que é colocado em prol disso, né? Que é importante. Mas por essa medida, o Brasil realmente não é pouco, né? No mundo inteiro é pouco. Então, acho que realmente a questão de quanto recurso é colocado é importante, mas eu diria tão importante quanto a maneira em que a elite faz essa filantropia. E, para ser mais radical ainda, na verdade, eu acho que talvez mais importante ainda, é pensar na maneira em que a elite está fazendo os recursos que ela vai usar para essa filantropia, né?
Então, às vezes, eu já fiz esse argumento também, na verdade. De certa maneira, eu gostaria muito mais de ver uma empresa, uma família, mudando as suas atividades cooperativas e mudando suas práticas de investimento para ser menos, de ter menos exploração das pessoas e da natureza, e ganhando menos do que ganhando mais e pondo mais na filantropia. Porque se a gente for olhar, na verdade, o final lógico do meu argumento não é mais filantropia, na verdade. A elite olhar para suas práticas cooperativas e econômicas e financeiras e começar a organizar a economia de uma maneira diferente. Isso ia implicar naturalmente na elite fazer menos dinheiro. Mas talvez os efeitos disso seriam melhores em relação à mudança social e à melhoria da situação do país do que colocar mais dinheiro feito de maneira assim, problemática na filantropia. Poxa, perfeito. Tô balançando a cabeça aqui, concordando contigo. E assim, além do debate decolonial que a gente falou um pouco aqui, tem um outro debate que está ganhando tração, pelo menos aqui no Brasil, que é o tal da cooperação Sul-Sul no campo da filantropia. Nossas referências no Brasil sempre são o Norte Global, Europa e Estados Unidos, basicamente. Você acha que tem espaço para crescer mais a cooperação Sul-Sul na filantropia? O que eu gostaria de ver era mais debate sobre essas temáticas difíceis, né? E complicados. E eu acho que o interessante, talvez, em relação a esse Sul-Sul seria a elite filantrópica que talvez está mais aberta para essas questões, abrir debate com pares, assim, nos outros países, especialmente da América Latina, em que a gente vê uma filantropia da elite muito parecida, né? E porque, na verdade, essas questões são relevantes, eu acho, em todos os países, né? E a situação no Brasil se espalha, especialmente em outros países da América Latina e do Sul global, né? Então, eu acho que esse é um debate, uma conversa que precisa ser feito de uma maneira mais ampla, né, que vai além das fronteiras do país, que ele não é relevante só para o Brasil, ele é relevante para uma elite que está cada vez mais globalizado também, porque se a gente olha para a elite brasileira, ela faz parte hoje de uma elite global que está muito ligada em tem uma economia comum, né, que vai, a experiência da elite vai além das fronteiras do país. Então, essas questões também de como organiza a economia, a sociedade, como enfrenta as questões sociais, também, na verdade, vão além do país. Então, acho que eu vejo mais em relação a esse tipo de troca. Perfeito. Jéssica, é um outro tema que eu tenho, que a gente tem acompanhado, eu sei que você também tem olhado, é a agenda de investimento de impacto. E ela emerge como, eu acho que a gente discorda disso, mas queria te ouvir, é uma espécie de uma evolução da filantropia, e é uma coisa diferente. Mas no final do dia ela acaba disputando esse recurso que iria para a sociedade civil. Como é que você tem visto esse debate? Sim, sim. Então, o investimento de impacto, é claro que não é só uma prática filantrópica, né? E não vem somente da filantropia. Que a maneira em que eu fui estudar isso foi muito ligada à filantropia, porque eu fiquei sabendo do investimento de impacto através dos filântropos, investidores sociais no Brasil com quem eu estava pesquisando. Então, isso foi a minha introdução e minha primeira experiência de entender e começar a pesquisar sobre investimento de impacto. Então, eu tenho um olhar de investimento de impacto muito do lado
de filantropia e como ele liga com a filantropia, né? Então, eu sei que tem pessoas que chegam de um outro ponto de partida. Mas eu vou falar das duas questões que você levantou. Primeiro, essa questão, né, de ser uma evolução da filantropia, né? A razão por que eu faço esse argumento de que ele é, de certa maneira, é uma evolução da coisa, é que a gente vê um desenvolvimento da filantropia da elite, eu acredito, nos últimos, 20 anos, indo mais nessa direção de que, como se fala fora do Brasil, de filantropicapitalismo, né? Eu sei que isso não tem sido tão forte no Brasil quanto em outros lugares, mas mesmo assim eu vejo traços fortes disso no contexto brasileiro. E, na verdade, isso é muito ligado com tudo que eu acabei de falar agora, do capitalismo e tudo, porque eu acho que é um movimento em que a gente vê a elite filantrópica buscando soluções para as questões sociais no próprio mercado, né? No sistema econômico que a gente tem, que existe e que, no fundo, beneficia eles. Então, quando eu falo de filantropicapitalismo no sentido brasileiro, mesmo que os filântropos no Brasil não tenham adotado tanto essa terminologia, né? Eu falo nesse sentido da maneira em que a filantropia brasileira, não em todo, né, mas em grande parte, tem ido nessa direção de encorajar o empreendedorismo, a geração de renda. Então, a gente tem visto muitos programas, né, filantrópicos nesse sentido, né, de como que a gente pode, com essa ideia, que é uma ideia do lógico, como que a gente pode ajudar o pobre se inserir no sistema capitalista. Como a gente pode ajudar o pobre se inserir no mercado, né, que existe, para começar a fazer dinheiro, se sustentar, melhorar sua vida, consumir, né? E, de certa maneira, a gente diz... de certa maneira, vários tipos de filantropia das instituições brasileiras, e eu acho que trabalham um pouco nesse sentido, né? E ligado isso também com a questão de melhorar o desempenho, né, do pobre. Como a pessoa, nessas condições, pode se autoajudar, né? E eu acho que a base ideológica disso é que o capitalismo é o melhor sistema. A gente só precisa abrir ele para todo mundo entrar, né? E eu acho que, de certa maneira, o investimento de impacto se desenvolve a partir dessas próprias ideias. Porque o investimento de impacto também se coloca o mercado, né, o capitalismo, como a solução, né? A gente só precisa fazer que as empresas se viram negócios de impacto, né? Você precisa melhorar o próprio capitalismo para ele olhar para as questões sociais e incorporar isso dentro do seu cerne, né? E, de certa maneira, eu acho que quando a filantropia apoia o investimento, resolve tomar esse caminho de investimento de impacto, é um pouco com essa mesma ideologia, né? E melhor ainda também, investimento de impacto, o conceito de negócio de impacto resolve também esse problema do conflito entre acumular capital e fazer o bem, né? Ele resolve de uma maneira muito bonita, né? Que, não tem problema, dá para fazer as duas coisas, então não precisa se preocupar em fazer dinheiro e acumular, porque você pode fazer o bem ao mesmo tempo. Isso vai contribuir para o melhoramento da vida das pessoas, da sociedade, da sustentabilidade, tudo, né? Só que em todo esse processo, eu acho que acontece duas vezes. Acontece duas coisas. Aí eu vou tocar no seu segundo ponto, né? Que é, primeiro, olhando para o mercado e o sistema econômico existente como a solução,
você se blinda um pouco para as outras questões estruturais que estão presentes, né? As questões da desigualdade, dos direitos humanos, de raça, tudo que eu falei antes, né? E das próprias estruturas os próprios processos que mantêm essas estruturas no lugar. E também fecha a porta para a questão de como a própria sociedade, através do Estado, pode melhorar olhar melhor para essas questões da desigualdade através dos serviços públicos, das infraestruturas e tudo que apoia as pessoas. E então eu acho que nesse sentido que o investimento de impacto faz que a filantropia se afasta mais ainda com essas questões estruturais, né, da desigualdade. E nisso também, em paralelo, enquanto você está investindo dinheiro em iniciativas de investimento de impacto, você também está deixando, de novo, passar recursos para apoiar essas comunidades, essas organizações de base, né, e comunitárias. Então, afasta ainda mais desses processos de grant making e apoio. Agora, muito interessante no Brasil, ao longo dos últimos 10, 15 anos, é que, em paralelo de investimento de impacto, a gente tem visto também um movimento de estimular o grant making, né? Eu passo direto de recursos para as organizações. E eu escrevo sobre isso no livro também. Eu acho muito interessante como a gente vê esses dois movimentos. E, de certa maneira, eu vejo esses movimentos levando a filantropia em direções diferentes, né? E um pouco contrários. É claro que, aí, quando eu falo isso, sempre as pessoas falam, mas tem gente que faz as duas coisas. Claro que sim. Mas isso não deixa de ser a verdade que, mesmo fazendo as duas coisas, eu acho que essas duas abordagens realmente estão indo em direções ideologicamente diferentes, eu diria, para o futuro da filantropia. Muito interessante esses dois cenários, dois vetores que você traçou aqui. E Jéssica, para a gente ir caminhando para o final aqui, você acha que hoje a sociedade civil, de uma maneira geral, assim, olhando o Brasil, ela tende a se tornar mais viável na medida em que ela atua mais, entre aspas, a serviço do mercado? Como é que você vê essa relação sociedade civil-mercado? Isso é muito complicado, né? É uma coisa que a gente vê ao redor do mundo, né? No fundo, as OSCs precisam de verba, né? E muitas vezes estão sendo pressionadas, eu acho, não só pela filantropia, mas pelos sistemas das agendas da política social, pela agenda do desenvolvimento internacional fora do país, que chega também no Brasil, né? E muitos OSCs estão realmente tomando esse caminho, né? E alguns acreditam nisso também, porque isso a gente tem que reconhecer. Tem muitos OSCs que vão discordar com o que eu estou falando também. Então, eu vejo isso em parte como uma necessidade de conseguir orçamento, né, para trabalhar, e uma parte também de um viés ideológico, talvez, que alguns estão realmente tomando. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, tem bastante, especialmente no Brasil, que tem um setor das OSCs muito dinâmico, né, e, eu acredito, ainda muito politizado. Tem uma parcela que rejeitam isso, né? Se a gente olha a rede como né?
que tem esse ativismo em torno de estimular o grant-making da filantropia brasileira, né? As organizações que fazem parte dessa rede, eu acho que estão... tem, não todos, né? Mas em geral tem um viés mais nesse sentido de dizer não, precisa de verba, de grants, né? De repasse de recursos que não vão ser financiarizados e que vão realmente permitir que essas organizações façam seu trabalho. Então, eu acho que eu diria que é um debate ali dentro da sociedade civil hoje em dia, né? E não sei se é uma tensão, mas talvez um pouco de tensão também em torno disso e abordagens diferentes para essa questão, né? Poxa, incrível. Poxa, Jéssica, te agradeço demais. Papo delicioso e passa voando o tempo. Então eu queria te convidar a fazer uma reflexão final, um fechamento, o que você quiser para a gente concluir. Eu acho que uma coisa muito boa que eu vejo no setor filantrópico brasileiro, da elite, hoje em dia, é que acho que está abrindo espaço para esses debates. Que não, eu comecei a estudar isso faz muito tempo, né? Foi 2010, né? Faz quase 15 anos. E eu diria que era muito difícil se ouvir esses debates nessa época. 15 anos é pouco, né? Então, é muito legal que ao longo desse tempo tem aparecido esses debates de descolonização, de grant making, de investimento de impacto, você pode falar em capitalismo, que nem era uma coisa que se podia falar 15 anos atrás. Então, muita gente pode não concordar com o meu olhar, que eu sou mais radical nesse sentido, mas eu acho que tem um espaço hoje em dia para falar disso, né? O que eu queria ver, na verdade, é mais para o futuro. Acho que o próximo passo disso é a elite abrindo a mente um pouco mais para entender como essas questões que você vê no setor filantrópico e no trabalho de instituto de fundação estão ligados internamente com o que acontece na família, né? Na conta bancária do CEO ou do patriarca da empresa familiar e da história da elite brasileira, né? Então, porque eu acho que ainda é muito difícil a elite, a figura da elite brasileira, honestamente olhar para si e seu papel na reprodução dessas estruturas da desigualdade, né? E eu acho que isso precisa acontecer para a gente ver realmente uma mudança social significativa através da filantropia da elite. Uau, que final incrível, maravilhoso. Puxa, Jéssica, obrigado aí. Quem está ouvindo a gente, contatos todos da Jéssica, essas referências todas na descrição. Muito, muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada, Fábio, a oportunidade de conversar com você. Foi muito bom.